Olá, senhores, irmãos da luz. Eu hoje vou falar para vocês o que os pleiadianos dizem lá no livro Mensageiros do Amanhecer e o Biatan, em seus vídeos, fala sobre isso, que nós devemos ser nossos próprios mestres, que os seres humanos precisam aprender isso, não ficar dependendo vamos dizer, de outras pessoas, né? As pessoas têm, vou lhes dar um exemplo, as pessoas têm muita mania de quando estão num sufoco ou têm que resolver um problema, pede assim para outra pessoa, reza para mim, reza para mim. Não, as pessoas é que têm que resolver seus próprios problemas, têm que ser seus próprios mestres, né? Tem que saber aprender a decidir. Né? Outros vão pedir ao santo. E os pleiadianos dizem que não se deve pedir a nenhum santo, nem a isso ou nem aquilo. Nós devemos resolver. Em último caso, então, se uma pessoa não consegue resolver seu problema, vamos dizer um problema que seja grave, né? Então, o que fazer? É pedir ao Criador primordial, é pedir diretamente à fonte. Né? Então, a espiritualidade, se a pessoa tiver merecimento, né, aquela coisa toda, porque muitas pessoas vão a centros espíritas fazer cirurgia para problema de saúde e uns saem curados e outros não. Então, deve haver algum merecimento, certo? Se uma pessoa merece, ela sai curada. Se ela não merece, fica para a próxima, até ela mudar seus pensamentos, suas ações, ou se arrepender de algo que praticou. Então, senhores, então os pleiadianos afirmam muito isso, porque senão nós vamos ser sempre criancinhas, né? Se você não consegue ser seu próprio mestre, você vai ser uma criança ainda, muito infantil. Tome suas decisões, seja seu próprio mestre para ver o que é o certo e o errado, siga sua intuição. As pessoas às vezes ficam, será que isso é errado? Será que não é errado? Nós temos o livre-arbítrio também de decidir, isso também. Decidir com o livre-arbítrio, ser mestre de si mesmo. E quando decidirem fazer um trabalho para ajudar a luz, ajudar os extraterrestres da luz, sejam seus próprios mestres, não fiquem aí hesitando. Decidiu, está decidido, faça. Se cometer algum erro, reconheça que cometeu o erro e procure consertar. Ou procure não cometer mais esse erro. Ser mestre de si mesmo não tem nada a ver com ser professor, né? Mas, de uma outra maneira, pode-se interpretar que nós mesmos somos nossos professores, baseado nas leis universais, nas leis do Criador primordial. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher entre o bem e o mal, mas o certo é escolher o caminho do meio, como o Buda ensinou, para termos o equilíbrio, ter discernimento. Dar um exemplo
Era um exemplo de um crime. Pronto. Uma pessoa vai e mata o outro para se defender, porque sabia que ia morrer. O outro mata porque não gosta do outro. Há uma pequena diferença, né? Entre um e entre outro, entre a maneira como foi feita a coisa, né? Então, o que é? Isso não é ser só bonzinho, mas houve uma ação para a defesa. Então, não se pode dizer que essa pessoa tenha sido má como o outro, porque não gostava e matou. Então, cada caso é um caso. Por isso que existe lá do outro lado da vida os grandes sábios que podem. Nós não podemos julgar porque nós não vemos o outro lado das pessoas, nós não temos essa capacidade na terceira dimensão. Mas eles lá, na quarta dimensão, têm essa capacidade. Não é uma clarividência como alguns têm na terceira. É uma capacidade natural. Veja bem, é igual a clarividência, mas aquilo é natural, eles não precisam se concentrar, eles vêm, simplesmente vêm, né? Então, então é preciso ter discernimento, em sabedoria, ser também nosso próprio mestre, também há que ter muita sabedoria, há que ter discernimento, observar, por exemplo, as coisas para aprender, não julgar, mas observar e podemos dar opinião. Muitas pessoas acham que quando se dá uma opinião, que nós estamos julgando, mas não é bem assim, né? Muitos, é verdade que muitos estão julgando, mas não é bem assim, nem sempre é assim. Pode ser até que a maneira de falar seja incorreta, mas às vezes a pessoa não está julgando a outra, simplesmente está dizendo uma opinião sobre aquilo que a ação que ela fez ou que ela aparenta ser. Pois é, senhores, então tá aí o dado o recado. Sejam mestres de vocês mesmos, deixem de ser criança. Ah, eu não vou fazer isso que vão falar isso e aquilo de mim. O que é que fulano vai falar? O que é que vão pensar de mim? Sejam seus próprios mestres, decidam o que achem melhor para vocês e não liguem, né, para o que os outros dizem. Muitos trabalhadores de luz, e esse trabalho também que eu faço na internet, é, são taxados de loucos, né, de malucos. Malucos. E não se pode ligar para isso. Há um ditado muito antigo, a caravana passa, né? Como é? Os cães ladram, mas a caravana passa, né? Tinha um ditado assim. Então, as pessoas falam e a gente continua o trabalho, né? Se você sente que é verdade, que tudo isso que você coloca, que é verdadeiro, ou se aproxima da verdade, ou porque você encontra outras pesquisas que fecham o quebra-cabeça, continue, não se importe que família fala isso de você, que amigo fala aquilo de você. Se os comentários que colocam quando é na internet, não ligue, vá sempre em frente, sempre sendo seu mestre. Você é seu próprio mestre, mesmo que erre, mas vá em frente. Bom? Então é só. Como o vídeo vai ficar muito pequenininho, eu vou colocar algo mais. Vou dar um intervalo e vou colocar algo mais que eu vou ver o que é que vai ser, porque de momento não estou tendo ideia, né? Inspiração. Paz e luz para todos.
Olá, senhores, irmãos da luz. Eu hoje vou falar para vocês o que os pleiadianos dizem lá no livro Mensageiros do Amanhecer e o Biatan, em seus vídeos, fala sobre isso, que nós devemos ser nossos próprios mestres, que os seres humanos precisam aprender isso. Não ficar dependendo, vamos dizer, de outras pessoas, né? As pessoas têm, vou lhes dar um exemplo, as pessoas têm muita mania de quando estão num sufoco ou têm que resolver um problema, pede assim para outra pessoa, reza para mim, reza para mim. Não, as pessoas é que têm que resolver seus próprios problemas. Tem que ser seus próprios mestres, né? Tem que saber, aprender a decidir, né? Outros vão pedir ao santo, e os pleiadianos dizem que não se deve pedir a nenhum santo, nem a isso ou nem aquilo. Nós devemos resolver. Em último caso, então, se uma pessoa não consegue resolver seu problema, vamos dizer, um problema que seja grave, né? Então, o que fazer? É pedir ao Criador primordial, é pedir diretamente à fonte, né? Então, a espiritualidade, se a pessoa tiver merecimento, né? Aquela coisa toda, porque muitas pessoas vão a centros espíritas fazer cirurgia para problema de saúde, e uns saem curados e outros não. Então, deve haver algum merecimento, certo? Se uma pessoa merece, ela sai curada. Se ela não merece, fica para a próxima, até ela mudar seus pensamentos, suas ações, ou se arrepender de algo que praticou. Então, senhores, os pleiadianos afirmam muito isso, porque senão nós vamos ser sempre criancinhas, né? Se você não consegue ser seu próprio mestre, você vai ser uma criança ainda, muito infantil. Tome suas decisões, seja seu próprio mestre para ver o que é o certo e o errado. Siga sua intuição. As pessoas às vezes ficam, será que isso é errado? Será que não é errado? Nós temos o livre-arbítrio também de decidir, isso também. Decidir com o livre-arbítrio, ser mestre de si mesmo. E quando decidirem fazer um trabalho para ajudar a luz, ajudar os extraterrestres da luz, sejam seus próprios mestres, não fiquem aí hesitando. Decidiu, está decidido, faça. Se cometer algum erro, reconheça que cometeu o erro e procure consertar. Ou procure não cometer mais esse erro. Ser mestre de si mesmo não tem nada a ver com ser professor, né? Mas, de uma outra maneira, pode-se interpretar que nós mesmos somos nossos professores, baseado nas leis universais, nas leis do Criador primordial. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher entre o bem e o mal, mas o certo é escolher o caminho do meio, como o Buda ensinou, para termos o equilíbrio, ter discernimento. Dar um exemplo
era um exemplo de um crime. Pronto. Uma pessoa vai e mata o outro para se defender, porque sabia que ia morrer. O outro mata porque não gosta do outro. Há uma pequena diferença, né? Entre um e entre outro, entre a maneira como foi feita a coisa, né? Então, o que é? Isso não é ser só bonzinho, mas houve uma ação para a defesa. Então, não se pode dizer que essa pessoa tenha sido má como o outro, porque não gostava e matou. Então, cada caso é um caso. Por isso que existe, lá do outro lado da vida, os grandes sábios que podem... Nós não podemos julgar porque nós não vemos o outro lado das pessoas, nós não temos essa capacidade na terceira dimensão. Mas eles lá, na quarta dimensão, têm essa capacidade. Não é uma clarividência como alguns têm na terceira. É uma capacidade natural. Veja bem, é igual a clarividência, mas aquilo é natural, eles não precisam se concentrar. Eles vêm, simplesmente vêm, né? Então é preciso ter discernimento, em sabedoria. Ser também nosso próprio mestre, também há que ter muita sabedoria, há que ter discernimento. Observar, por exemplo, as coisas para aprender. Não julgar, mas observar e podemos dar opinião. Muitas pessoas acham que quando se dá uma opinião, que nós estamos julgando. Mas não é bem assim, né? É verdade que muitos estão julgando, mas não é bem assim, nem sempre é assim. Pode ser até que a maneira de falar seja incorreta, mas às vezes a pessoa não está julgando a outra, simplesmente está dizendo uma opinião sobre aquilo que a ação que ela fez ou que ela aparenta ser. Pois é, senhores, então tá aí o dado o recado. Sejam mestres de vocês mesmos, deixem de ser criança. Ah, eu não vou fazer isso porque vão falar isso e aquilo de mim. O que é que fulano vai falar? O que é que vão pensar de mim? Sejam seus próprios mestres, decidam o que achem melhor para vocês e não liguem, né, para o que os outros dizem. Muitos trabalhadores de luz, e esse trabalho também que eu faço na internet, são taxados de loucos, né, de malucos. Malucos. E não se pode ligar para isso. Há um ditado muito antigo, a caravana passa, né? Como é? Os cães ladram, mas a caravana passa, né? Tinha um ditado assim. Então, as pessoas falam e a gente continua o trabalho, né? Se você sente que é verdade, que tudo isso que você coloca, que é verdadeiro, ou se aproxima da verdade, ou porque você encontra outras pesquisas que fecham o quebra-cabeça, continue, não se importe que família fala isso de você, que amigo fala aquilo de você. Se os comentários que colocam quando é na internet, não ligue, vá sempre em frente, sempre sendo seu mestre. Você é seu próprio mestre, mesmo que erre, mas vá em frente. Bom? Então é só. Como o vídeo vai ficar muito pequenininho, eu vou colocar algo mais. Vou dar um intervalo e vou colocar algo mais que eu vou ver o que é que vai ser, porque de momento não estou tendo ideia, né? Inspiração. Paz e luz para todos.